galera, tá dando uma beleza? Hoje vou falar da vitória do Flamengo no primeiro jogo da final do estadual, né? Do Campeonato Carioca. Depois a estreia do Flamengo com derrota na Libertadores pro Alcas, lá no Morro. E depois perspectiva para o jogo da volta, né? O segundo jogo contra o Fluminense pela final. E sobrevida do Vitor Pereira, acho que já tá prontinho para bife, vou falar mais isso. E uma campanha no final, beleza? Então fala aqui do jogo Flamengo-Fluminense. O Flamengo venceu o Fluminense por 2-0. O Vitor Pereira preferiu um time mais físico, né, que tivesse mais físico e intensidade no primeiro tempo para tentar duelar com o Fluminense. E no segundo tempo botou um time mais com bola, né, principalmente a partir dos 20, se não me engano, que aí entra um Gabi, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz e o Vidal. E no primeiro tempo ele inicia com o Santos, Varela da lateral, Fabrício Bruno, Davi Luiz na zaga, Léo Pereira, e tem Ayrton Lucas de um lado de uma ala, né, da outra ala o Varela, como eu falei anteriormente, Thiago Maia na proteção, Gerson quase de meia, né, mais de meia até do que de volante, Matheus França num lado, no ataque, Cebolinha do outro e Pedro. E aí o Flamengo duela fisicamente bastante com o Fluminense, que não teve quase chance, na verdade teve uma chance clara com o Arias quando o Gerson erra o passe. E o Arias chuta na saída do Santos. O Santos faz uma bela defesa, mas a partir daí não teve mais muita chance. O Flamengo começa sem a bola no início, depois melhora um pouco, principalmente depois da parada técnica, quando o Vitor Pereira pede para acalmar o jogo, né? Os jogadores estavam meio que a bola não ficando com o Flamengo. E aí no segundo tempo, o Flamengo faz o gol ainda com esse time, né? Uma jogada boa, uma metida de bola do Santos pro Matheus França. O Matheus França acha o Pedro faz a parede, toca pro Cebolinha, que segura a bola e dá o passe no tempo certo pro Ayrton Lucas, que vinha sem ninguém do outro lado, faz o toque na saída do goleiro e faz 1-0. E a partir desse momento, o Flamengo, logo depois do Vitor Pereira troca esses jogadores, né? Entra Gabi, o Everton Ribeiro, o Felipe Luiz e o Vidal, e o time começa a ter a bola. E o primeiro lance dessa galera toda é um golaço. Jogada trabalhada, que vai da lateral esquerda, vira toda para a lateral direita, passa pela zaga de novo, tem uma zerada, né? Uma do Santos, mas que o Pedro mata e já dando a bola pro Gerson, que o Gerson vai pro Felipe Luiz, o Felipe Luiz pro Everton Ribeiro dá pro Ayrton entra, né, driblando, cruza para trás, o Pedro faz o gol, né, no golaço, na verdade, de centroavante, faz 2-0 e logo depois há uma expulsão do Samuel Xavier. E aí o Fluminense praticamente fica alijado. O Flamengo poderia até, se apertasse um pouco, matar o jogo, né? Mas preferiu segurar e acabou vencendo 2-0, que é uma boa vantagem. É uma vantagem que é difícil de tirar. Ela é possível de ser tirada? É possível. Mas você iniciando um jogo com 0-0 e fazer 2-0, você iniciando um outro jogo com 0-2, tendo que fazer 2-2, 2-0 para levar para o pênalti ou fazer 3 para ganhar, é uma diferença. Pro Flamengo, acho que abriu uma boa diferença. E aí a gente foi jogar contra o Alcas, lá no Morro, né? Lá em Quito, 2.850, se não me engano. O Flamengo vai com um time também todo diferente. E aí eu acho que tem um pouco a ver com a questão de... inicialmente que eu achei que fosse meio poupando pro estadual. O Vitor Pereira diz que não, mas depois no final do jogo, na coletiva, ele fala numa pergunta do meu amigo Eric Faria sobre poupar ou não, o do time ou não, ele diz que ele não daria para jogar com um time que ele quisesse ter como jogou, por exemplo, contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo, se ele tem uma final no domingo, ou seja, então assim, ele realmente poupou o time, né? A verdade foi essa. E o Flamengo vai lá, joga na altitude no primeiro tempo, mais ou menos, acaba fazendo um gol numa ótima jogada individual do Matheus França, golaço, inclusive. Só para um detalhe aqui do time que saiu, foi o Santos, Wesley, lateral menino, Pablo, Rodrigo Caio e Felipe Luiz, já jogando na zaga, Vidal
De meia, Vitor Hugo, que não jogava há mó tempão, botou pra jogar, Everton Ribeiro, Marinho, Matheus França e Gabi. E aí, o Flamengo fez, como eu falei, fez 1-0. No segundo tempo acabou tomando a virada, porque simplesmente morreu, né? Jogar na altitude é isso. Aí entrou a cavalaria e não deu certo. O time perdeu. Inicia a caminhada da defesa do título da Libertadores com uma derrota para um time fraco. O Alcas é fraco, claro, a altitude ela tem um doping natural, mas é fraco. Provavelmente a gente vence bem aqui, mas é muito ruim iniciar com derrota, até porque o Racing, que deve ser o grande adversário nosso do grupo, venceu fora de casa o Nublense por 2-0. E aí, falamos da preparação para a final, o Fluminense venceu o seu jogo contra o Sport Cristal lá por 3-1, vem com uma moral muito grande, né? Vem com uma moral elevada. E o Flamengo com derrota deu uma baixadinha na bola. Então tem uma questão física, uma questão psicológica e além da questão física. Apesar do Flamengo ter, entre aspas, poupado os jogadores, né? O Flamengo jogou com o time cheio, tem essa questão. Mas ainda assim, tem uma questão psicológica que eu acho que é importante. E isso pode diferenciar na final. O Fluminense tem o desfalque do Samuel Xavier. Aparentemente só ele por conta da expulsão. E a gente vai ver quem vai mais. O Marcelo estreou, né? O do Fluminense jogou bem, inclusive deve jogar contra o Flamengo, provavelmente. E é isso, assim, a expectativa é do Vitor Pereira conseguir montar um esquema. E aí, como eu falei, a diferença de você jogar no 0-0 do que um 0-2 iniciando é completamente diferente. O time vai ter que gramar muito. O Flamengo, se soubesse se armar, pode tirar proveito disso. E foi exatamente a mesma coisa que aconteceu no passado. O Fluminense fez os 2-0 no primeiro jogo e acabou empatando no segundo e sendo campeão. Vamos ver se a gente consegue levar esse título independente do Vitor Pereira. Falando agora um pouco dele, eu perdi bastante a paciência com ele, principalmente depois do jogo, na coletiva, dizer que o time jogou bem. Não jogou bem contra o Alcas, jogou muito mal. Achei que jogou muito mal. Acho que as escolhas foram erradas também. Essa é uma particularidade minha, eu acho. Ele achou que não. E acho que ele tá a bola da vez aí, quicando aí, né? Eu acho que mesmo vencendo o Fluminense, vencendo o título do estadual, acho que não dá para segurar muito ele, não, sabe? Eu acho que a diretoria já deve estar meio que sem muita paciência, já olhando pro mercado. Agora, cara, é aquilo, né? Eu, por mim, o Flamengo contrataria o Jesus de volta sempre, mas é o que eu falo sempre, para essa diretoria, Jesus não é bola da vez, nunca foi. Porque ela não quer arriscar o ponto de se vencer, se trouxer Jesus, ele voltar a fazer o que fez, vai mostrar que a questão não é a diretoria, é o técnico, e isso eles não querem mostrar de jeito nenhum. Né? Para eles, na verdade, eles querem sempre demonstrar, e estão demonstrando isso, tentando demonstrar isso há 2 anos. Paulo Souza ano passado, técnico português, comissão técnica grande, tentando imitar 2019, mostrando como se eles tivessem feito e o Jesus fosse apenas mais uma peça. E agora esse ano com o Vitor Pereira, mesma questão, olhando de novo para a Europa e fazendo escolhas assim. Eu não discuto nem a questão do Vitor Pereira como técnico ser bom ou ruim, mas eu acho que toda a situação em volta, de pouco tempo, de um monte de competição, de troca em cima do ato, enfim. Então, eu já perdi a paciência, por mim, pode ir. A questão toda é quem via, mas estão falando de Tite, estão falando de Sampaoli. Jesus não se fala, essa diretoria não fala de Jesus. Mas a minha campanha é para volta a Jesus. Volta mister. É o que eu quero, eu acho que todos os rubro-negros querem. Eu acho que a diretoria não vai querer, mas a gente quer, e por que não fazer a campanha, não é isso? Beleza, rapaziada? Vamos torcer aí para domingo, nada de torcer contra, torcer para perder pro cara cair, nada disso, tem que torcer para vencer, sempre, e deixar a vida seguir, né? E aí torcer para a diretoria, como sempre, acerta mais quando troca no meio da competição do que no início, que acerte mais uma vez, se tiver que trocar, beleza? Então é isso. Um abraço grande, pessoal, e até semana que vem. Se Deus quiser, com título e com uma boa vitória na Libertadores. Beleza? Um abraço.